Bom, pessoal, tudo bem? A gente vai dar início agora à nossa aula sobre trigo. Hoje vamos falar especificamente do grão de trigo. O que nós já vimos até hoje, né, falamos sobre cereais de maneira geral, né, então falamos sobre cereais. Esses cereais nós falamos sobre o cultivo desses cereais, né, sobre o beneficiamento. Falamos também, não é, da importância, não é, econômica. Então aqui, pegando aqui ó, a importância econômica. E falamos também, né, sobre cultivo, beneficiamento, a importância econômica. Falamos também da parte de estrutura, de preservação, né? Então, estrutura e armazenamento. Não necessariamente nessa ordem, mas contemplando tudo isso. Nós falamos isso de maneira generalizada, e quando nós falamos dessa parte de estrutura e armazenamento, nós falamos, por exemplo, né, das boas práticas de armazenamento de grãos. Né, que existem tratamentos aqui que são preventivos, tratamentos que são corretivos. Né. Falamos também, por exemplo, da melhor maneira, né, para que ele possa ser armazenado sem perder qualidade, né, para que depois ele possa ser beneficiado. Né. Falamos isso de maneira, como eu disse, geral, mas também falamos especificamente. Falamos disso, né, por exemplo, com o milho, né, falamos disso no arroz, falamos também um pouco da mandioca, apesar de não ser um cereal, né, mas falamos da importância que essa mandioca tem. Né. Falamos sobre amendoim, enfim. E hoje a gente entra falando da parte do trigo. Né. O que a gente pode falar sobre o trigo para introduzir alguns assuntos interessantes? Né. Se o arroz ele era o principal na parte de importância econômica, porque grande parte da Ásia, a gente tinha falado que o Sudeste Asiático, Oceania, né, tinha um grande consumo de arroz, né, é o primeiro em importância econômica. A gente pode falar que o trigo ele é segundo, né, é o segundo cultivar em importância, porque grandes populações dependem, né, do consumo de trigo para sua subsistência. Né? Então, importância mundial. Ok? E quem são os maiores produtores, né, de trigo? Maiores produtores, primeiramente nós temos aí a comunidade europeia. Essa comunidade europeia ela vai estar respondendo por 1/5, né, dessa produção mundial, então 20%, acompanhada de perto, né, pela China, com 18%. Depois a gente tem Índia, Estados Unidos, Rússia, e lá embaixo a gente tem o Brasil. E o Brasil ele responde por 1%. A gente não pode esquecer que antes do Brasil, em importância também, a gente tem aqui o nosso país hermano, Argentina, produzindo 9% da produção mundial de trigo. Então o Brasil está muito aquém, né, daquilo que a gente consome. Porque ainda que a gente não seja maiores produtores, o Brasil ele é o terceiro, né, maior consumidor. Então ele é o terceiro maior consumidor de trigo. Se ele é o terceiro maior consumidor e ele não produz muito, é óbvio que ele vai ter então que buscar esse trigo fora. Não é? Então, como a gente faz? Da onde vem o nosso trigo? Não é? Então, nosso trigo consumido, ele vem de alguns
países. Trigo consumido no BR, ele vem principalmente do Canadá, dos Estados Unidos, da Argentina. Ah, mas só desses três? Não, temos outros países aqui também, Paraguai, Ucrânia, tá? Mas principalmente desses. Beleza? O que mais que a gente pode estar falando? Bom, a gente pode falar... apesar de ser isso, né, Canadá, Estados Unidos, grande parte, quem fornece para nós é a Argentina, até porque fazemos parte do Mercosul. Né? Então, ele tem grande importância também nessa coisa de tributação, enfim, facilidade de movimento aí de commodities, de produtos, insumos, por aí vai. Uma coisa também que a gente não pode estar deixando de falar, né, é que essa moagem, poxa, tudo isso que produz mundialmente, né, qual é o destino dele? Então a gente pode falar que o destino do trigo, né, que corresponderia aí mais ou menos, né, em 25% de farelo e 75% né, farinha, ela vai ser, né, agora eu não sei se tá dando para ver direito, vamos lá tentar. Então, ela vai estar sendo direcionada para algumas áreas em específico. Então, para a maior parte, né, ela é destinada, esse trigo, quando transformado, né, juntamente quando eu pego farinha e farelo, qual é a indústria que mais consome esse trigo, né, sob forma de farinhas e farelos? Em primeiro lugar, a gente tem a indústria de panificação. Então, 55% panificação. Em segundo lugar, a gente tem aí 17% para uso doméstico, que é aquelas farinhas de 1 quilo, né? Que quando a gente fala num termo geral, né, a gente chamaria essa farinha de all purpose, para todos os fins. Lembra que a gente já falou um pouco do glúten, né? Falamos da importância do glúten, a gente vai falar um pouco mais quando a gente chegar na estrutura, né? Na parte da proteína, né? Quando a gente começar a falar da caracterização química do trigo, mas 17% para uso doméstico, então não vamos tirar isso da cabeça, né? Que são aqueles pacotinhos menores de 1 kg, 5 quilos, enfim, para uso em casa. Depois 15% para massas alimentícias. E quando falarmos em massas alimentícias, a gente vai estar falando do nosso macarrão. Então, massas alimentícias é o termo técnico. Tanto é, a gente tem uma parte na disciplina que fala tecnologia de massas alimentícias. O que mais? Temos aí 11% para biscoitos e 2% para fármacos e cola. Só uma coisa, pessoal, se vocês estiverem escutando aí, né, vozes de fundo, são aí os efeitos da quarentena, tá? Desculpa aí os erros técnicos aí de fundo. Mas vamos lá. Como assim fármacos, 2% para fármacos e cola? Porque a farinha na indústria farmacêutica ela é utilizada como agente de meio. Então, na hora das cápsulas, né, dos comprimidos, né, quando você quer partir esses comprimidos aí em quartos, por exemplo, né, ou aquelas cápsulas maiores, né, você tem um pozinho, aquele pozinho é amido, é farinha. Beleza? Então, da mesma maneira que a indústria farmacêutica, vocês devem ter visto com a professora Thais, ela é uma grande utilizadora também de quê? Era uma grande utilizadora do açúcar nos xaropes, né? Para os expectorantes e por aí vai. Tá? Enfim, e também temos uso das farinhas para cola. Né? Então a gente tem aí farinha, por exemplo, para a parte de moldes siderúrgicos, né?
para engomar, né, na parte de amido aí, para poder engomar roupas, né? A gente faz aí várias aplicações. Tranquilo? Bom, quando eu falo então de moagem, quando eu falo farinha, esse setor ele vai receber um nome muito característico. Quando eu transformo alguma coisa em farinha, eu tenho um setor moageiro. Então, como a gente está falando de trigo, então esse setor moageiro é um setor moageiro de trigo. Tá. O que a gente tem que saber? Bom, ele é antigo, fora que ele é antigo, grande parte dele, né, 3/4 dele, ele se concentra na região sul. E no nosso caso, né, aí se for pegar, né, no caso, não vou falar nem Goiás, mas vou colocar aí 4%, olha isso, então se aqui 3/4, 75, né, ele aproximadamente, na verdade são 76%, falando bem especificamente, né, desse setor se concentra na região sul e apenas 4% na região centro-oeste, onde Goiás faz parte aí. Gaspar, mas você está falando tudo isso, de onde que vem a sua fonte? Porque a gente já falou que é importante a gente referenciar os nossos dados. Isso aqui vem de uma organização, se vocês quiserem dar uma olhada no site, chama-se Abitrigo, Associação Brasileira dos Industriários de Trigo. Pode ver lá, joga no Google, dá um Google, né? Então a gente vai estar tirando essas informações por aí. Então, o principal processamento, né, o principal produto que vai estar me originando, o trigo, vai ser o quê? Farinha. É o único? Não, é o principal. Nós estudamos em cereais, né, que a farinha ela vai estar vindo, né, do endosperma. Depois nós temos farelo. Por exemplo, esse farelo, se não for retirado, ele vai compor a minha farinha integral, né, juntamente com o meu germe. Ok? E esse meu germe, né, eu tenho grande quantidade de lipídios. Então, ainda que seja a menor parte no meu grão, na estrutura do meu grão, é onde existe a maior concentração de lipídios. E o meu farelo? O meu farelo eu tenho fibras. Tá? Grande quantidade também aqui de açúcares livres, mas enfim, isso fica para um próximo momento. Essa farinha ela vai ser utilizada, né, como a gente já tinha falado aqui em cima, né, para a parte de pães, massas, biscoitos, enfim. E o que vai influenciar a utilização dessa farinha? Que a gente vai falar na próxima aula. É uma coisa chamada qualidade tecnológica. E quando eu falar de qualidade tecnológica para setor moageiro, eu vou lembrar de glúten, força de glúten. Tá? Então, qualidade tecnológica dessa minha farinha do meu trigo. Tranquilo? E a gente, quando chegar na aula de qualidade, que vai estar dentro da parte de processamento, a gente já discorre mais sobre isso. Tranquilo?